tardes. Ai, chego ainda a estar eufórica de tudo que aconteceu agora há pouco, que eu quero contar com você, quero dividir com você. Resolvi fazer essa live assim meio despretensiosamente, mas para aproveitar um tema que acabou de acontecer e que só eu mesmo, olha, você gosta de uma conversa? Fica nessa live que eu vou te contar uma história que tem começo, meio e fim. Pra você entender, você vai ter que ficar um pouco aqui comigo. Ai, acabei de passar um apuro muito engraçado depois que passou, porque na hora, gente, eu tava tensa. Na verdade, ainda tô com respiração ofegante, mas agora já passou, tá tudo bem. E isso tem muito a ver com algo que aconteceu ontem. Ontem eu tava em sessão e conversando com um paciente. A gente tava conversando sobre a importância da gente fazer aquilo que a gente prega, né? Então, se eu menciono pro paciente que é importante ele ter calma no momento do caos e eu não tenho, tá errado, né? Então isso vale para tudo. Eu falo pro paciente fazer exercício e eu não faço, né? Então tá errado. A gente tem que, na verdade, tomar muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas que a gente convive, para os nossos filhos, para pessoas que são importantes pra gente, né? Aquilo que a gente prega, nossa palavra, ela tem um poder gigantesco. E tem tudo a ver com a questão da ação, do movimento. Então é muito fácil quando a gente tá plano, calmo, seguir o planejado. O problema é quando o caos acontece. Você já vai entender onde eu quero chegar. Mas na hora que eu comentei isso com o paciente ontem, eu fiquei revisitando coisas que eu me prometo e que às vezes eu não cumpro. E por que eu não cumpro? Será que aquilo são coisas relacionadas a realmente algo que eu quero ou algo que em algum momento pareceu ser relevante? E aí foi muito que eu falei pra ele. Falei, olha, você precisa rever alguns pontos da tua trajetória, da tua jornada, se isso tem a ver com o teu momento atual, porque a gente muda, graças a Deus, a gente muda. Então, muitas vezes isso que a gente tá tendo uma resistência para poder fazer, às vezes é só arrumar, ajeitar a rota, ou também pode ser que você esteja passando de nível e agora você precise encarar outras coisas. Então isso casa muito com a história que acabou de acontecer e que eu preciso dividir com você, mas como eu ainda tô um pouco ofegante, eu vou tomar mais um pouquinho de água. Ai, eu tô rindo pra não chorar. Eu já tenho carteira há muitos anos. Tirei carteira com 18 anos, já tem tempo. Só que a bonita aqui, ela dirige tranquilo, BR, estaciona, moleza. Isso já foi um problema lá atrás, hoje em dia é tranquilo. Porém, o que aconteceu? Precisei ir na cidade vizinha, hoje eu moro em Palhoça, eu precisei em São José. E normalmente, sexta-feira, eu não sei como é que é na região de você, aí não onde você mora, mas aqui tem uma coisa peculiar aqui em Santa Catarina, que sempre tem alguma batida na BR. Sempre tem alguma coisa que acontece ali e que gera um baita de um trânsito. E eu nem me toquei que hoje era sexta-feira. Eu acabei marcando essa questão lá que não tinha como desfazer. Então eu falei, não, beleza. Eu vi que tava dando, era pra dar 12 minutos, tava dando 35. Aí eu falei, eu sou muito otimista. Falei, não, beleza, vamos embora. A hora que eu voltar, isso aí já vai estar tudo resolvido e vida que segue. Tranquilo, lá fui eu. Aí indo, eu já percebi que na vinda tinha um engavetamento. Acho que 7 carros. Isso era, agora é 1h da tarde, isso era 11 horas mais ou menos. 11 e pouquinho. Aí eu falei, vou fazer meu compromisso lá. E aí vai demorar 1 hora. Com certeza na volta vai estar tudo bem. Tranquilo. Quando eu voltei, não tava tudo bem. Tava dando um baita de um trânsito de volta. E eu tinha um compromisso aqui. Então o que eu fiz? O Waze cortou um pouquinho. Eu coloquei no Waze e ele me deu a opção mais rápida para eu conseguir chegar. Só que a opção mais rápida, para quem conhece Palhoça, tem morro aqui pra caramba, né? E aí foi muito engraçado, porque eu já tinha feito esse trajeto, mas eu nunca tinha feito esse trajeto com um monte de carros junto. E existia uma baita de uma subida, uma não, várias. E aí assim, né, você já sabe o que aconteceu. Mas o problema é o seguinte, eu não conseguia sair do lugar, eu coloquei o freio de mão e assim, gente, eu sei fazer
Não é uma coisa que eu nunca fiz, eu já tenho anos de carteira, eu já caí em algum momento em uma lomba, sei lá como você chama. Só que, olha que loucura como é a nossa cabeça. Nesse momento, eu sabia do movimento que eu precisava fazer, mas a minha perna começou a falhar, começou a tremer, eu comecei a suar frio. E nisso, um monte de gente atrás de mim. E assim, é normal, as pessoas estão com pressa, é horário comercial, é horário de rush. Então, o motoqueiro passando, xingando, aquela coisa, aquele caos, né? E aí vê que é mulher. Então, eu tô me expondo aqui, tô contando tudo isso, porque eu imagino que você já deve ter passado algo parecido, você já viu algo parecido, e aonde eu quero chegar que vai ser o mais interessante. Como eu não sou uma pessoa imatura, né? Eu já vivi isso, eu já sei o que isso pode acarretar. Se eu bobear, vou bater o carro, ou no máximo eu vou ficar passando vergonha ali um tempinho. O que eu fiz? Eu tentei manter a calma, tentei manter minha respiração, os exercícios que eu passo para os meus pacientes, que quando eu também tinha ansiedade generalizada, eu fazia para melhorar. E nisso, baixei o meu vidro e eu fiquei esperando uma alma boa passar para me ajudar, porque eu não estava conseguindo raciocinar no momento. Fiquei tensa, fiquei nervosa. Eu odeio trancar o trânsito, odeio quando trancam o trânsito. Então, eu fiquei meio tentando fazer ali e baixando o vidro, eu olhei pro lado, tava passando um senhor. E eu peguei e falei para esse senhor, você pode me ajudar? E ele olhou para mim e falou, claro, como você quer ajuda? E ele foi me falando, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E então foi questão de, 30 segundos, eu fui embora. Fui embora, vergonha da cor da minha blusa, assim, né? Mas tudo isso serviu para quê? Para falar sobre níveis de consciência. Se fosse a Bruna lá de trás, alguns anos atrás, eu acho que eu tava lá até agora. Ou eu tinha descido do carro com o freio de mão, tinha pedido para alguém entrar dentro do carro, não sei. Porque são coisas que me tiram do meu centro. Mas naquele momento eu falei, não tem ninguém que possa fazer aqui por mim. Eu preciso encarar isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. O que eu posso fazer? Pedir ajuda. Nem sempre vai vir alguém te ajudar. Nem sempre vai ter alguém ali te estendendo a mão e falando, venha que eu te ensino, que eu te mostro, eu faço pra você. Agora, quando vem, você precisa querer. Você precisa pegar nessa mão. Né? Ou pedir. Se você tá sentindo que você tá sozinha, pede ajuda, que com certeza alguém vai te dar uma força, vai te dar um direcionamento. Então, muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinha, muitas vezes a gente acha que a gente é autossuficiente, e de fato a gente é autossuficiente, mas isso custa muito para nós. Então, toda essa exposição aqui vem muito de encontro com o meu chamado para o desafio, que vai começar na segunda-feira. Eu quero ser esse senhor que foi para mim hoje, uma pessoa totalmente desconhecida, que eu nunca vi na vida e provavelmente nunca mais vou ver, mas que em 30 segundos me ajudou a sair ali daquele momento tenso que eu tava. Eu quero poder te ajudar a elevar o teu nível. Quando a gente tem pessoas externas ajudando, olhando para nossa história, olhando para o que a gente está sentindo, ajudando a gente a elevar os nossos níveis, é muito transformador. E aqui, claro, eu tô falando de um exemplo do cotidiano, mas quantas coisas a gente não passa assim, que é da nossa vida, e o que a gente só precisa é dar uma pausa, dar uma respirada, organizar, entender se aquela é uma demanda para agora ou se aquela era uma demanda que você estabeleceu há algum tempo atrás e você tá achando que isso ainda é necessário na tua vida. Então, são coisas que muitas vezes a gente pensa assim, não, tá tudo bem, eu não preciso, tá tudo certo. Aí você olha pra tua história, olha pra tua vida e você pensa, poxa, mas poderia estar melhor. O fato de você estar sentindo que poderia estar melhor é um chamado pra tua mudança. Depois dessa que eu passei, eu vou treinar. Eu vou treinar subir da ladeira, porque assim, olha, eu não quero mais suar em bicas como eu suei agora há pouco. Desnecessário. Não, eu penso sempre o seguinte, né? Quando você tem uma possibilidade de mudança, você tem que agarrar ela com os dois braços, né? Agarrar e não desapegar, porque ela tá te dando uma oportunidade para você elevar teu nível, né? Então, tem coisas que realmente a gente precisa ou parar de reclamar e aceitar que é assim, ou fazer alguma coisa. Eu gosto muito da ação. Eu sempre penso que todo desconforto, toda questão que trava, ele tá chamando a gente, tá convidando a gente para uma mudança.
E se tratando de ansiedade, 100% batata é isso que eu tô falando. Quando a gente pensa em ação, em movimento, a gente pode até olhar pelo lado de fisiologia mesmo, né? Quando eu estou com ansiedade, eu pratico um exercício físico, um exercício de respiração, pratico um exercício mental com yoga, isso me ajuda, né? A mesma coisa estou passando por um problema, uma dificuldade, não é sair fazendo, mas o que eu posso fazer nesse momento com relação a isso que está acontecendo? E às vezes a gente pensa que tem que ser escalar um Everest, uma montanha gigantesca, só que não. Muitas vezes o que você vai precisar para chegar lá, se é o que você quer, é um passo de cada vez. É subir um degrau. Não é subir todos os degraus ali no mesmo momento. Então, é exatamente essa subida, esse elevar de nível que eu quero te dar a mão. Eu poderia estar... eu acho muito interessante, né? Porque realmente, se fosse há um tempo atrás, eu ia ficar dias envergonhada. Hoje em dia, eu dou risada. Porque são coisas que acontecem, mas mais do que dar risada, é fazer alguma coisa. Então, eu posso dizer para você que são coisas que o tempo todo a gente está lapidando e muitas vezes as pessoas podem até falar para mim, Bruna, eu já tenho bastante autodomínio, eu já conheço bem das minhas emoções. Sempre é possível melhorar, sempre é possível a gente lapidar mais. E dentro desse projeto que vai começar na segunda, dia 17, através de um grupo fechado que eu venho falando aqui nos últimos dias, a minha intenção é realmente auxiliar pessoas diferentes, porque eu sei que ali dentro tem pessoas de níveis diferentes. Tem pessoas que estão começando o autoconhecimento agora, tem pessoas que já estão nessa jornada há mais tempo. Então eu separei em 3 níveis, onde de fato a gente vai conseguir trabalhar, independente se essa pessoa já saiba muito ou se ela não saiba, porque a nossa disputa, a nossa forma de vivenciar as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos medos, ficar mais autoconfiante, é uma questão interna nossa. A Bruna nunca tá disputando com ninguém, a Bruna tá sempre disputando com a versão dela, a melhor versão dela, e assim é com você. Então, muitas vezes a gente se pega no processo de comparação com o outro, e isso é uma coisa que acontece muito aqui nas redes sociais, porque aqui a gente só vê a parte bonita das coisas, na maior parte das vezes. E o que acontece de fato, muitas vezes a gente não fica sabendo, muitas vezes acaba deixando essa pessoa até se isolar de outras, porque ela pensa que a vida dela não é boa, e todo mundo tá prosperando, todo mundo tá bem, mas ela não. Então, quando a gente fica olhando muito para fora, normalmente a gente paralisa. E o que eu tô querendo de fato fazer é realmente fazer você entrar em movimento. Por isso eu desenvolvi esse método, é a primeira turma, né? Primeiro grupo terapêutico. Eu gosto muito dessa questão de colocar a mão na massa. Eu sou muito prática, eu sou muito direta. Então eu gosto bastante dessa coisa onde você consegue colocar em prática aquilo que você de fato tá... Tudo que a gente põe a mão fixa, né? Então eu aprendo muito fazendo, eu não sei como você aprende, mas para mim funciona muito isso. Eu escuto, eu observo, depois eu escrevo, eu compreendo. Então cada pessoa tem um jeito, mas eu percebo que essa é uma forma de reter a informação. E quando se trata de emoção, é um pouco mais complexo. A parte racional, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é 5% de você todinha. Então, imagina, nós somos 95% emoção. O tempo todo a gente está tendo altos e baixos, né? Mesmo, claro que se a gente for pensar hoje em uma pessoa que tem algum distúrbio emocional, isso é mais frequente. Mas quando a gente está falando de uma pessoa saudável, essa pessoa também vai ter momentos de alto e baixo. Essa pessoa vai ter que entender que nesse momento que ela está em baixa, ela precisa de fato se acolher e compreender o que está acontecendo. E é aí que muita gente foge, é aí que muita gente se perde. É aqui que entra a maior parte dos gatilhos com relação à fuga, com relação a vícios. Então, quando a gente foge do que a gente precisa sentir, é que começam os problemas. Agora, quando a gente permite, quando a gente deixa fluir, que não é simples, eu demorei algum tempo para conseguir entender, eu, como comentei agora no começo dessa live, ainda cometo alguns deslizes, sou humana, assim como você. Mas eu hoje já sei como me sair
dessa situação. E é isso que eu quero também te ajudar. Exatamente nesse momento que a gente sente essa necessidade de colocar algo para resolver aquilo que a gente não quer resolver, que a gente não tem coragem, que a gente não consegue, que muitas vezes a gente nem sabe que tem o problema. É aí nesse momento que você precisa entender qual nível você está. Porque pode ser que você fale para mim, Bruna, eu já estou no nível 3, eu sou nível avançado. Mas talvez no que você está vivendo agora na tua vida, nesse desafio novo que aconteceu, você seja nível 1. E essa é a graça da vida, essa evolução constante. Então, vai ser um prazer ter você comigo nesses 21 dias. Lembrando que vai começar na próxima segunda-feira. A ideia é que seja algo prático, como você bem sabe que eu comentei que eu gosto de ser, né? Didática, prática. A gente não tem muito tempo a perder, né? As pessoas estão cada vez mais muito ocupadas, com muitos afazeres. E eu achei muito interessante que 2 ou 3 pessoas ali que entraram no grupo me perguntaram, tá, mas e como vai funcionar? Porque são pessoas dedicadas, elas querem poder participar, mas às vezes a demanda do dia delas não comporta, ou elas já têm algum outro compromisso, já está estudando. Então, esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta de pessoa que eu sinto que realmente vai fazer diferença entrando ali. E é esse perfil de pessoa que eu quero comigo. Uma pessoa envolvida, uma pessoa que está realmente querendo a mudança. Porque se for para ficar sentado com a bunda no sofá esperando, ela já está fazendo na vida dela. Não faz sentido ela vir dividir isso comigo, né? Eu quero realmente pessoas que querem essa transformação. E aí minha resposta é: vai ser muito tranquilo, muito didático, porque eu vou passar esse áudio pela manhã, né? Eu vou dar essa demanda para você fazer pela manhã e você vai ter durante o teu dia, dentro da escala de horário que você conseguir, fazer essa atividade, esse exercício, analisar isso que eu tô passando com carinho. E no final do dia a gente volta a conversar, caso você tenha alguma dúvida, caso tenha gerado alguma questão. Então o bacana é, tem dias mais corridos, eu sei que durante a semana, às vezes, segunda-feira talvez seja um pouco mais tranquilo, depois vai ficando mais corrido, mas muitas vezes, se você não consegue fazer na segunda-feira, faz na terça, mas faz, né? Então essa é a ideia. A ideia é realmente, tem dias que a gente não vai estar tão legal, não deixa de ouvir o áudio. O áudio pode ser que te eleve, porque isso é uma coisa muito legal de estar em grupos. Muitas vezes a gente acorda com o pé esquerdo, mas aí você escuta alguma coisa, aí você escuta alguém falando algo pra você e aquilo ali fala pra você, é mesmo, realmente, é só um dia, amanhã vai passar e vai ficar tudo bem. Então, é esse incentivo, é essa força, é essa ação que eu quero transbordar na tua vida. E deixa eu ver se eu esqueci, a gente falou dos níveis, a gente falou da ladeira. Ai, gente, eu vou deixar essa live salva aqui, ó, mas é vergonheira, tá? Pelo amor de Deus. Uma coisa muito importante que eu queria, até anotei aqui, eu gosto de anotar antes de entrar em live pra não perder o fio da meada. E eu me emociono falando, né? Então, às vezes eu esqueço de alguma coisa. E uma coisa muito interessante é que, assim, muitas vezes a gente fica pensando no momento ideal. Ah, não, porque esse ano tá um pouco complexo, eu não consigo, eu vou deixar para o ano que vem. O momento ideal é sempre agora. E uma coisa que eu falo também para os meus pacientes é o seguinte: quando a gente está passando por uma questão, a parte racional, ela vai ser sim, pela parte racional, a gente vai compreender valor, a gente vai compreender se aquilo ali é uma coisa que faz sentido pra gente, se eu tenho tempo. A gente vai pensar em tudo que é uma coisa assim, se é pra nós, né? Se aquilo faz sentido com a gente. Mas as melhores decisões são aquelas decisões que você sente o sim pelo teu coração. É aquilo que você fala, caramba, eu não sei porquê, mas isso vai fazer diferença pra mim. E sabe por quê? Porque muitas vezes quando você sente esse sim, você sabe que você vai fazer essa transformação. Que tudo na vida é isso. Na vida, na realidade, ninguém muda ninguém. Ninguém faz nada por ninguém. As pessoas mudam de acordo com o que elas desejam, né? O maior erro é a gente ficar querendo mudar pai e mãe, querendo mudar marido, querendo mudar filhos. Claro que com o filho tem a educação, mas quando a gente olha para isso, a mudança precisa ser interna. A mudança precisa ser feita de uma forma que o outro me vendo, eu consiga fazer uma mudança nele. Mas essa mudança precisa ser feita por mim. E que muitas vezes eu me lapidando,
eu consigo olhar para o outro com amorosidade. Então, isso é uma coisa assim, é uma regra para mim. Né? A mudança, ela precisa iniciar em você. Se não tá legal, faz algo. Né? É um convite, é um baita convite. A gente tem mania de abraçar aquilo que a gente tem, de ter apego por aquilo que a gente tem. E às vezes o apego é na dor. Às vezes o apego é naquilo que tá machucando, mas que por alguma razão é difícil soltar. E muitas vezes você não precisa soltar. Você pode compreender melhor, você pode analisar um pouco melhor. E aí é claro que a gente precisa entrar caso a caso, né? É uma coisa muito pessoal. Mas, de novo, tá doendo, tá incomodando, analisa com carinho o que tá acontecendo. Sempre tem uma mensagem aí. Bom, a ideia nem era, né? Eu não consigo. Eu venho aqui e eu começo a falar de coisas e dou direcionamento. Essa sou eu na vida. Mas o que eu queria fazer é realmente te contar esse fiasco que aconteceu comigo hoje. Mas te contar, acima de tudo, que eu tô muito feliz com a minha performance. E que eu vou treinar a ladeira agora, né? Pelo amor de Deus, não, olha, eu vou te contar. É cada uma que eu passo e que é pra rir, é pra rir. Então, reforçando, segunda-feira, domingo eu vou fechar o grupo, segunda-feira a gente inicia e vai ser muito massa te ter comigo, vai ser muito legal essa troca, porque não deixa de ser uma troca. E se você quiser saber um pouco mais de informação que de repente não ficou tão detalhado aqui, na bio eu tô deixando até sábado o contato para você falar diretamente comigo, com a Aninha ali no WhatsApp. E tirar suas dúvidas. Se ficou ainda alguma dúvida que de repente eu não esclareci aqui, alguma coisa que você queira entender que se vai ser mais ou menos como você está imaginando, alguma insegurança tua, alguma questão que você possa vir a ter de dúvida, pode questionar. A gente está aqui para te auxiliar, tá bom? Uma ótima sexta para você. E quando você estiver numa ladeira, não faça fiasco, tá? Puxa o freio de mão certinho, acelera direitinho e vai dar tudo certo. A vida tem muitas ladeiras. A gente tem muitos desafios, mas a gente precisa estar com a nossa saúde mental apta para encarar essas ladeiras. Até mais!